golpe trincou. O golpe está fraturado. A extensão dessa rachadura a gente não sabe, mas o golpe está com as vísceras de fora. É mais ou menos como na ditadura, quando teve aquele atentado no Rio Centro, que jogaram umas bombas dentro de um show na véspera do 1º de maio, que iam atribuir a grupos de esquerda. Depois se verificou que quem puseram as bombas foram os militares. Inclusive um morreu na porta do Rio Centro. A intervenção militar do Rio de Janeiro fracassou. Mas para fracassar, ela deixou uma vítima da repressão política. A vereadora Marielle foi morta por conta da intervenção militar no Rio de Janeiro. E a morte dela expôs ao Brasil a brutalidade dessa intervenção. As consequências disso, nós ainda não sabemos. É verdade que tem várias narrativas dizendo que a morte dela deve justificar a continuidade da intervenção. Esse discurso é completamente furado. Mesmo os que defendem posições militares ou militaristas no Brasil desapareceram depois da morte de Marielle. Tomara que o sacrifício dela, para que o povo brasileiro possa registrar esse terrível fato e reagir diante dessa morte. Quando morreu Alexandre Vanucchi Leme, estudante da USP, os estudantes reagiram. Quando morreu Vladimir Herzog, os estudantes reagiram. Quando houve atentado ao Rio Centro, o Brasil inteiro ficou perplexo e exigiu investigações. Já se passou quase uma semana da morte da vereadora e nenhuma explicação veio à tona. Por isso, o golpe trincou. Ninguém está dizendo que o golpe acabou. A intervenção militar está completamente desmoralizada. Embora aqueles, principalmente em setores de comunicação, que produziram o golpe, que prepararam a intervenção, que justificaram, ficam arrumando 1000 justificativas para dizer que a intervenção se justifica e que ela deve continuar e que ela precisa mais verbas. O general interventor não deu nenhuma explicação ou justificativa sobre a morte da vereadora. É sempre assim. Na época da ditadura, o comandante da repressão política era o delegado Fleury, que também era o comandante dos esquadrões da morte. O que são esquadrões da morte? São espécies de milícias paramilitares compostas de civis, policiais que agem na calada da noite, executando pessoas indefesas, instalando a pena de morte. É isso que está acontecendo no Rio de Janeiro. E a intervenção militar só veio para justificar e para legalizar esse estado de coisas. Mas a morte da vereadora fez com que o Brasil acordasse. Não teve um lugar no Brasil que não teve atos. Atos rejeitando essas justificativas e essa brutalidade. Aqui em São Paulo, a trinca veio por um outro lado. Veio para o lado dos professores, dos servidores municipais, porque o prefeito resolveu retirar os seus direitos. E até a prisão do Lula, que era dado como uma coisa certa, há uma possibilidade, ainda que remota, de ser revertida na justiça. Por isso, o clima dessa semana melhorou, o ar está mais respirável, o povo está na rua, protestando. Por isso que a gente pode falar, trincou. Eles quiseram voltar com o pau de arara, mas parece que dessa vez não vai dar. O povo está acordado. O povo está reagindo. Uma convocação para que a gente não espere mais 54 anos para revelar os crimes contidos na Vala de Perus, onde centenas de brasileiros estão enterrados
e não foram identificados até hoje, para que essa intervenção militar que está no Rio de Janeiro não se estenda como um manto da morte para todo o território nacional. Dia 24, sábado de manhã, na Vila Mariana, DOI-CODE, Rua Tutóia, compareça.